Empresas são pessoas. Bom, na realidade, não só as empresas, né? Mas o tal mercado de trabalho que a gente tanto fala também são pessoas. Se a gente for pensar, tudo na vida está relacionado a pessoas. Então, todo o mercado, né? Tudo aquilo que é feito, que é criado, sejam produtos ou serviços, é para pessoas. Então, ou para gerar necessidade, para gerar o desejo e a necessidade, né? Ou para sanar o desejo e a necessidade. Então a gente vive um ciclo de atender, né, as pessoas. Então tudo aquilo que a gente faz é para isso, direta ou indiretamente. Então é muito interessante quando alguém me procura, e isso é bastante comum, né? Que as pessoas tenham dificuldade de relacionamento, que as pessoas ainda tenham tantas crenças e tantas limitações com relação a isso, né? A como lidar com as pessoas. E aí eu já destacaria assim, alguns pontos que são mais comuns, que é a questão da comunicação, né? Tem muita gente que acha que se comunica super bem, mas não é verdade, né? A comunicação é um conceito realmente muito amplo, mas dentro de um relacionamento, a comunicação ela tem um papel fundamental, aliás, não só dentro de um relacionamento, a comunicação tem um papel fundamental para a humanidade, né? Nós não existiríamos se não houvesse algum tipo de comunicação entre nós. A maior parte dos problemas de relacionamento se devem à comunicação. Isso na vida pessoal, na vida conjugal, né, nas amizades, na parte social e principalmente no trabalho. Não da comunicação em si, muitas vezes a comunicação é clara, mas do entendimento, da postura, né, até do tom de voz. Hoje tudo muito por escrito, as pessoas acabam muitas vezes não sabendo como escrever ou interpretar, o que é pior ainda, tem gente que escreve super bem, mas quem lê não sabe ler direito, apesar da pessoa saber juntar lá as letras e ver as palavras, elas não sabem interpretar um texto, e isso infelizmente é muito comum, né? E aí acontecem os conflitos, acontecem os problemas, porque uma pessoa quer dizer uma coisa, de repente ela não sabe se expressar muito bem, a outra leu, mas também não entendeu, e disso começam os conflitos. Então, estabelecer essa comunicação clara e saber se comunicar, inclusive interpretar aquilo que o outro está dizendo, seja por escrito ou falado, é fundamental, né, para os relacionamentos. E pensando, né, na carreira, no trabalho, saber também se relacionar, primeiro parte da comunicação, que é fundamental, como eu vou começar um relacionamento ou manter um relacionamento, a comunicação é fundamental, mas a relação em si, ela vem de um entendimento muito interno, né, de como eu vejo relação. Então, eu sou analista DISC, né, e eu gosto muito do teste DISC porque ele traz os quatro padrões de comportamentos, e é muito interessante a gente enxergar a ótica do comportamento humano através disso, né, porque sempre se encaixa muito bem com as pessoas, né, com as pessoas que a gente faz essa análise aí. Então é muito interessante, porque existe só um padrão que é super voltado para a comunicação, os outros podem até ter, né, também esse padrão, mas existe um padrão que é de comunicação, e os outros três, teoricamente, né, quando não estão combinados com esse de comunicação, eles têm muita dificuldade justamente aí. E é muito interessante, porque essa dificuldade que existe, né, do relacionamento, ela interfere na nossa vida, mas no trabalho ela tem um papel realmente fundamental. E mesmo sabendo, né, isso é uma coisa que acontece muito com as pessoas que me procuram, Ana, eu sei, eu tenho dificuldade, só que as pessoas acabam relacionando muito com networking, com marketing pessoal. Ah, eu sou muito bom no que eu faço, mas eu não sei me vender, eu não sei fazer meu marketing pessoal, eu não sei falar do meu trabalho, né, ou eu não tenho networking, eu não sei fazer networking. E realmente, mas existe uma crença como se isso fosse um dom, ou como se isso fosse um talento, né? Algo que as pessoas tivessem que desenvolver. E a gente fala de desenvolver competências, a gente fala de desenvolver habilidades, né? Como de saber fazer seu marketing pessoal, como do networking. Mas na verdade esse desenvolvimento, né? Todo mundo fala muito de desenvolver, mas esse desenvolvimento, na maioria das vezes, é algo muito simples. Tirando casos pontuais em que as pessoas têm algum tipo de ou trauma, que aí tem que ser realmente tratado com um psicólogo, né? Com terapia.
Mas às vezes as pessoas têm ali algumas barreiras internas para conseguir fazer isso, mas na grande maioria dos casos é uma questão de interpretação, é uma questão de como eu enxergo o relacionamento com as pessoas, né? A maioria das pessoas são reativas, são pessoas que realmente elas se sentem quase que ameaçadas o tempo todo uma pelas outras, né? Então, assim, eu tô sempre pronto para alguém vir me agredir. Então, quando alguém vem conversar comigo, ou quando eu vou conversar com alguém, eu já tô esperando que haja algum tipo de reação negativa. E como a maioria das pessoas são assim, de fato acontece, né? Parece que as pessoas estão sempre esperando serem agredidas, ou de que o relacionamento, a conversa, principalmente no trabalho, ela é quase uma agressão, ela é quase uma ameaça, ela é quase sempre algo negativo. Então, só à medida que as pessoas vão se conhecendo, elas vão estabelecendo ali uma relação de confiança, né, e se abrindo e fazendo amizade, mas a maioria das pessoas tem essa limitação. Quando eu não conheço, quando eu não convivo, eu mantenho a distância e eu tô sempre numa postura meio de defensiva, meio, né, tensa ali. Eu vejo muito isso pelo LinkedIn, né? As pessoas não sabem usar o LinkedIn, as pessoas não sabem conversar. Simplesmente mandar uma mensagem: oi, tudo bem? Nossa, que legal, vi que você cursou tal faculdade, vi que você fez tal coisa. Poxa, gostei do que você postou. As pessoas têm medo de conversar com as pessoas. E tem um fundamento esse medo, né? Eu falo isso por pura experiência, porque na maioria das vezes quem recebe essa comunicação, por também ser reativo, acha estranho, não responde, ignora, ou dá uma resposta às vezes até meio atravessada, sabe? Não muito legal. Então isso acontece, né? É uma rede de relacionamento profissional e sempre que alguém se aproxima, existe uma desconfiança. Existe desconfiança de quem se aproxima, porque já acha que o outro vai reagir mal, e existe desconfiança de quem está sendo abordado ali. Então, essa postura tão defensiva, ela deve ser repensada. E aí, como tudo aquilo que a gente fala, que é bem clichê falar da mudança, que a mudança começa de nós, mas é exatamente isso. A partir do momento que eu tenho esse entendimento, que eu começo a entender que nem todo mundo que vem até mim, ainda que seja para uma crítica, ainda que seja para falar algo que não seja muito agradável, não é uma agressão pessoal. E isso tem muito a ver com a questão do autoconhecimento. Aí sim, de uma forma mais profunda, né, da pessoa conseguir ter uma autoconfiança em si, ou dela realmente mudar essas crenças tão distorcidas sobre as pessoas, sobre relacionamento, né? As pessoas têm muito apego e muito medo aos valores, parece que tudo vai agredir os valores, tudo aquilo, né? Existe uma visão ainda bastante negativa com relação a isso. E as pessoas que conseguem passar por isso e entender isso são as pessoas que começam a ganhar destaque, porque elas começam a se relacionar, né? E à medida que elas vão se expondo, que elas vão praticando, isso vai ficando cada vez mais fácil, e elas vão vendo que, olha, as pessoas não são tão ruins quanto eu imaginava, né? Ruins é uma brincadeira, mas é isso. Então, às vezes a pessoa começa a se expor. O meu trabalho de recolocação e transição é muito curioso, porque a principal ferramenta é justamente essa, é você saber fazer o seu networking. E é nesse ponto, é exatamente nesse ponto, no momento em que as pessoas têm que começar a conversar com os outros, que, inclusive, muitas pessoas desistem do programa, tá? Muitas não, né? Mas algumas pessoas desistem do programa. Porque elas têm essa dificuldade de estabelecer uma conversa. Tem tantas crenças, mas tantas crenças limitantes, de que elas não conseguem realmente passar por isso, né? Então elas acabam, ou elas começam a criar desculpas para si mesmas, porque para mim é tudo muito claro, né? Eu tô acostumada a trabalhar com isso. Mas às vezes a pessoa começa, não, essa semana não deu, agora não dá, é isso, é aquilo, é aquilo. A maior parte diz o seguinte: tá difícil, é muito difícil, o mercado é difícil, não tem vaga, é difícil, ninguém dá retorno. Mas quando eu peço para ver resultado, índice, as pessoas não apresentam porque elas não têm. E na verdade, porque tá tudo na cabeça delas, né? Então, esse medo de se abrir, de se expor, né, para o outro, correndo o risco de ser rejeitado, e aí entra uma série de outras questões que não cabem no vídeo, né? Mas as pessoas acabam se bloqueando, realmente não fazendo o tal do relacionamento. E as pessoas que conseguem passar por isso, que conseguem aguentar um certo nível de rejeição, porque sim, vai ser ignorado, pode ser que alguém te dê sim uma resposta atravessada, as pessoas, como eu falei, são desconfiadas, né? Mas à medida que você começa a fazer e começa a entender que
a maioria das pessoas, quando percebe, quando a gente consegue estabelecer uma forma de comunicação que não é ameaçadora, e isso, né, por isso que eu falei da comunicação, que ela é tão importante, as pessoas começam a se abrir, elas começam realmente a aceitar e conversar, e aí as coisas começam a acontecer. É surpreendente o número de pessoas que ajudam outras pessoas, né, ali pelo LinkedIn, sem nem conhecer e sem ganhar nada em troca, simplesmente pelo fato de ajudar. Só que é preciso passar por essa barreira inicial do medo do relacionamento, do medo da conversa, do medo do diálogo, do medo da aproximação. E aí, né, tudo isso para mim é realmente uma questão muito curiosa, porque tudo gira em torno de pessoas, nós trabalhamos para pessoas, nós vivemos para as pessoas e a gente tem esse receio, tem essa limitação no relacionamento, na comunicação, no lidar com o ser humano, com as pessoas, né? Então, tá tudo na nossa cabeça, né? E pode ser sim resolvido. Então, fica aí uma reflexão para essa semana, para começar a repensar, né, a sua comunicação e a forma que você enxerga realmente os relacionamentos, né? Às vezes, essa dificuldade que você encontra é uma coisa que está só, né, lá na sua cabeça, né? Não que não, né, não desvalidando isso de forma alguma, mas isso quer dizer, né, o bom de dizer que está na sua cabeça é que você pode mudar se você quiser. Então, convido, né, a refletir e a começar a repensar os seus relacionamentos. Se você quiser saber mais, no meu canal do YouTube publico vídeos toda semana sobre carreira e fico à disposição também para conversar. Eu sou a Ana Guedes, da Directiva Desenvolvimento Humano.